Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Muito obrigado pela vossa atenta escuta. Convido-os desde já a subscreverem o programa, é gratuito e dá-me ânimo. Pode ser subscrito no Apple Podcast, no Spotify ou mesmo diretamente na página do perguntasimples.com. Todos os comentários são bem-vindos. Esta é a 20ª edição do Pergunta Simples. O poder da palavra é o diamante da comunicação. As palavras podem inspirar-nos, podem explicar-nos o mundo e podem apontar-nos um caminho. Mas essas palavras são também apelos ao pensamento, à ação. Nesta edição vamos falar do poder das palavras dos líderes políticos. As palavras que podem ser malditas quando lançam uma turba furiosa a invadir um parlamento, o Capitólio, da mais simbólica democracia liberal do mundo. Estamos no último dia de Trump enquanto todo-poderoso presidente da América. Trump que usou todas as palavras para ser popular, para ser eleito, para mentir repetidamente e para incentivar a violência. Trump fingindo que a Covid nem existe ou que as eleições não foram justas, mas com muitos seguidores a acreditar nesta para-verdade, também conhecida como factos alternativos. Germano Almeida escreveu vários livros sobre este presidente, ou como o descreve, isto não é bem um presidente. Afinal, Germano, o que se passa lá na América? Essa é uma pergunta eterna, não é? Nesta altura é uma fase mais conturbada, mas é aquilo também que me fascina naquele grande país. Eu costumo citar uma frase de uma das pessoas que mais, até agora pelo menos, me mostrou, que melhor me mostrou e compreendeu a América, um português, curiosamente, que lá vive e ensina há muitos anos, Onésio Tânio de Almeida, que diz: tudo o que ouvimos falar sobre a América provavelmente é verdade, o melhor e o pior, provavelmente é verdade, ou então virá a ser. E é isso que podemos esperar da América. Do mesmo modo que ficámos fascinados e encantados e comovidos com a América por ter eleito por 2 vezes alguém como Barack Obama, depois ficámos chocados e indignados, eu pelo menos e grande parte das pessoas da minha rede de contactos, vou vendo que muitas vezes há também pessoas insuspeitas que não acham isso, mas pronto, com a eleição de Donald Trump. O país é o mesmo, é verdade que as coligações que levaram à eleição de Obama e de Trump são diferentes, mas há alguns pontos de contacto, nomeadamente no Midwest, naqueles eleitores que durante anos votaram democrata nas grandes indústrias do Midwest que acabaram basicamente, que já estavam a acabar e que acabaram com a crise de 2008 e que se sentiram de algum modo deserdados da globalização, retirados daquilo que achavam que era o seu poder e o seu espaço, isso a nível mais económico. E depois também há outras questões que agora vão emergir, certamente. Emergiram também naquele backlash que houve mais conservador e mais identitário e populista do americano, do Trump Country, que olhava para Obama e não o reconhecia como presidente, alguém negro com aquelas características, aquela agenda, e que agora esse backlash vai aumentar, primeiro com a grande vitória democrata que fica com o poder todo nas 3 câmaras, entre Casa Branca e as 2 câmaras, e pelo desastre deste final de Trump, e isso vai agravar essa fratura. O momento inacreditável de filme da invasão do Capitólio é apenas um sinal, já foi um sinal trágico e muito preocupante, mas eu temo que o pior ainda esteja para vir. Aquilo que nós vimos nesta invasão do Capitólio de filme, dizes tu, e é de facto de filme, há imagens que são, além de chocantes, absolutamente surpreendentes. Vamos começar por um homem com uma pele sobre o corpo e um chapéu com uns cornos. O que é aquilo? Aquilo foi descrito por uma socióloga brasileira, curiosamente, como tribalismo masculino. É apenas uma expressão, há outras, é melhor olhar primeiro para a big picture e depois olhar mais aos detalhes. O que toda a fauna, entrando nessa metáfora, que vimos no Capitólio, enfim, olhando para as imagens parece que dá para rir, mas aquilo tem mais de assustador do que para rir. Tem um bocado a ver com o que eu estava a dizer há bocado, ou seja, são reações tribais, identitárias, de espaços que também são a América e que se sentiram
na presidência Obama e agora voltam a sentir-se com o regresso dos democratas. É preciso, antes de mais, explicar. Não era assim, mas nos últimos anos a divisão bipartidária nos Estados Unidos passou a ser uma coisa mais complicada. E eles têm 2 partidos. Estes dois partidos, como quem gosta da América sabe, democratas e republicanos. Já agora uma curiosidade antes de continuares por esse bipartidarismo ou por essa explicação. Porque é que não há mais partidos? Nós na Europa estamos a fazer um caminho quase contrário, de fragmentação, com muitos partidos, cada vez mais nos parlamentos, no nosso também, cada vez mais partidos. E ali existem 2 grandes partidos que no fundo dominam politicamente o país. Sim, há mais partidos, há 20 partidos, e há sempre em cada eleição presidencial 18, 20 candidatos. O sistema não deixa de ser bipartidário, é bipartidário, ou seja, só democratas e republicanos conseguem ter o acesso a poder eleger o presidente, poder eleger congressistas e, portanto, aliás, Donald Trump é a prova disso, ou seja, Donald Trump não era republicano, como agora dá para perceber, foi uma afronta aos republicanos. O que é Donald Trump? É um líder de traços autoritários, com delírios ditatoriais, basta ver o fascínio que ele tinha por Xi Jinping, por Putin, por Erdogan, por extensão também pelo artista da Coreia do Norte também, não é? Portanto, era quase uma irmandade de déspotas. E olhando para o que ele fez pós-eleições, ele só não tornou a América numa ditadura e só não perverteu a vontade popular porque não conseguiu. Tentou através dos tribunais, da pressão dos Estados e no limite inspirando aquele ataque à democracia e a um órgão de soberania. Mas voltando, Donald Trump é um líder autoritário, populista, de traços populistas, com uma agenda explorando o sentimento populista identitário americano que esteve longe de ser inventado por ele, está também na história daquele país, mas é uma parte que foi uma parte importante na criação também daquele país, mas neste momento, olhando para os números, e curiosamente as eleições confirmam-no, eleição atrás de eleição de forma muito sustentada, é uma parte significativa da América, mas minoritária. Eu chamo a atenção para que Donald Trump nunca ganhou uma eleição. Eu vou dizer outra vez, parece estranho porque Donald Trump é presidente, mas Donald Trump nunca ganhou uma eleição. Donald Trump em 2016 teve menos de 3 milhões de votos que Hillary Clinton. Em 2018 os democratas tiveram uma grande maioria no Congresso e no Senado, embora os republicanos tenham mantido a maioria, diminuíram-na e nesse dia tiveram menos votos para o Senado e agora nestas eleições houve uma grande vitória democrata. No início não pareceu, mas houve. Biden teve 7 milhões de votos mais que Trump na eleição presidencial. Houve essa coisa incrível que foi 2 democratas eleitos num estado até agora muito conservador como a Geórgia. É uma resposta dos eleitores, claramente. E portanto isso confirmou aquilo que todas as sondagens e estudos de opinião ao longo dos anos de Trump mostrou. Mas olhando para a lógica estritamente de comunicação, até parece, pela voz de Trump e se calhar dos republicanos que falaram ou dos outros que se calaram, até parece que de facto a realidade não é essa. Portanto, há uma invenção de uma realidade comunicacional? Sim. Há uma propaganda? Há uma propaganda, isso sempre houve, e há uma invenção nacional. Vamos ser francos, isso também sempre houve, não é? As eleições americanas sempre foram, então, presidenciais marcadas por golpes baixos, por factos alternativos, vamos ser francos. A questão é, há aqui coisas novas, e eu já lá vou, porque é realmente fundamental para perceber Trump, mas só para distinguir Trump o que era. Todos os estudos de opinião, durante os anos de Trump é o primeiro presidente da história moderna, desde que há eleições, portanto, como sabes, nos Estados Unidos, o presidente é avaliado diariamente por tracking polls. E desde que isso existe, desde Roosevelt há 80 anos... Dos níveis de popularidade do presidente que costumamos ver na imprensa. Exatamente. Donald Trump é o primeiro presidente, desde que isso existe, que nunca atingiu, durante o seu mandato, pelo menos 50% de aprovação. Isto significa que nunca teve pelo menos metade dos americanos a apoiá-lo. Isso é consonante com os resultados que teve dia 3 de novembro, com os resultados que teve há 4 anos. No entanto, ter 45% dos americanos a apoiar é ter milhões e milhões de americanos a apoiar. E ainda por cima, nesta eleição, ele fez crescer a sua base de suporte. É verdade, em 11 milhões, mas já agora Joe Biden fez crescer a base de suporte de Hillary em 14 milhões. É preciso também ter... Portanto, isso é uma boa notícia, pelo menos para a democracia, significa que mais eleitores decidiram ir votar e fazer sentir o seu voto. Exatamente. Isso foi, por acaso, uma coisa notável e é também nisso que a América é fantástica. Olhando para a América, está num momento muito conturbado e preocupante. Mas a verdade é que teve uma resposta democrática de mobilização eleitoral espantosa no ano da pandemia, da dificuldade de
e do risco de se ir a algum sítio. No ano em que os Estados Unidos têm um número dramático de 300 e tal mil mortos pela pandemia. Houve um número absolutamente recorde, em percentagem de participação o maior desde 1900, em número absoluto, obviamente, o maior de sempre. E isso é uma grande força daquele país. É também essa contradição que me atrai nos Estados Unidos. Tem muitos defeitos, mas é uma constante tensão entre as suas virtudes e os seus defeitos. Só para, rapidamente voltando atrás, para explicar, porque é muito interessante. Democratas e republicanos têm esse sistema bipartidário. Na whole picture, eu acho que é uma história de grande sucesso, uma história de 2 séculos e meio, em que aquele país sempre se afirmou como referencial de liberdade, democracia e a nação mais poderosa do mundo. Por isso também achei tanto que foi sempre uma afronta à presidência de Trump, por isso escrevi um livro chamado Isto Não É Bem um Presidente dos Estados Unidos. Desde o início me pareceu que não era bem um Presidente dos Estados Unidos. Isso é um título quase a gato fedorento. Isto não é bem um Presidente? Eu olhando para Trump sempre senti isso, e por isso fiz esse statement que agora está claramente a confirmar. Porque Donald Trump é um presidente não americano nos seus valores essenciais. É alguém que recusa a liderança americana, alguém que recusa os valores americanos, alguém que, pondo o America First, não é uma ideia nova, não percebe que o America First não é vandalizar o legado dos presidentes, não é destratar aliados permanentes. E, portanto, isso parece-me muito claro. Os últimos tempos estão a agravar um pouco isso, e neste momento o que acontece é que os democratas acabaram, pelo disparate de Trump, por ter o caminho facilitado. Porquê? Porque se tornaram o partido das pessoas que mantém os referenciais democráticos e respeito às instituições. É verdade que muitos republicanos também o mantêm, por exemplo, o Star da Georgia, Brad Raffensperger, que levou com o telefonema do Trump e com muitas pressões, teve uma prova notável. Para quem não sabe, é um telefonema absolutamente lunático de um presidente, no fundo, a dizer: arranja-me aí uns votos que eu preciso. Exatamente. Já depois de muitas pressões ao longo destas semanas, e ele é um republicano com ambições no estado da Geórgia de chegar a governador, e teve um desempenho admirável e exemplar, como ele, muitos outros funcionários intermédios, muitos republicanos também. Portanto, o Partido Republicano está neste momento sobre um grande dilema. Vai resistir à trumpização? Agora é mais fácil porque Trump caiu, mas muitos congressistas republicanos, porque é que ainda, apesar de Trump ter perdido, se mantêm na esfera trumpista? Porque dependem dos votos para continuar. E Trump teve 74 milhões de votos, já não o tem, neste momento, não me parece, mas os estudos indicam que cerca de metade das pessoas que votaram no Trump, de algum modo avalizam a invasão do Capitólio. Isto parece quase difícil de perceber, mas mostra quase a doença que aquela sociedade neste momento está enferma. Metade dos apoiantes de Trump aprovam a invasão do Parlamento, neste caso das 2 câmaras do Parlamento do seu próprio país? Isso é o que as sondagens dizem, é uma coisa realmente inacreditável, mas mostra como, neste momento, e respondendo à tua muito importante questão sobre a questão da realidade alternativa, é preciso perceber o seguinte: Donald Trump foi eleito sob uma base de mentiras sobre mentiras. Não é verdade que não é o primeiro político a mentir, é verdade que, no fundo, em algum momento, todos os políticos mentem um bocadinho, mas há grandes diferenças, e quem não percebe isso não está a perceber o essencial. Donald Trump mente de forma descarada, e deliberadamente e repetidamente. E cria aí sim uma realidade alternativa. É alguém que tem o desplante de dizer que teve a maior tomada de posse, quando qualquer foto comparativa mostra que as 2 tomadas de posse de Obama tiveram muito mais. É alguém que, perante uma derrota, declara uma enorme vitória. É alguém que, perante alguém que o contrapõe, o desmentindo, em vez de assumir isso, ataca quem mostra a verdade. Qual foi a conclusão, desculpa a expressão, mas é o que eu sinto, trágica destes anos? É que, em vez desse comportamento ser censurado, nomeadamente por quem tem filhos, muita gente se reviu nele e se sentiu empoderado nesse comportamento indecente. Isso explica muito. Para ti, tu que és um homem da comunicação, como é que uma mensagem de uma mentira repetida não só é aceite, como é quase elogiada pelas pessoas? Isso é enquadrado num ecossistema, não cai do vazio, não é de repente, é enquadrado num ecossistema em que Donald Trump percebeu
que há mais de uma década que grande parte dos eleitores americanos se dizem fartos dos políticos de Washington, não se revêem neles, não lhes dão credibilidade, e também se dizem desconfiados daquilo que vem nos mídias. Então apareceu um tipo que diz, não acredito, estes tipos mentem-vos, e portanto os mídias são vossos inimigos, os políticos são vossos inimigos, acreditem em mim e eu tenho a resposta simples para problemas complexos. I alone can fix it, foi uma das chaves para a Convenção de 2016, o que é um absoluto disparate, porque aquele sistema de pesos e contrapesos, ninguém faz nada sozinho. Portanto, eu vou lá ao Washington e vou limpar o que lá está a acontecer. Sim, e é uma ideia tentadora, não é? É uma ideia tentadora num mundo complexo, em que para percebermos alguma coisa de essencial temos que estar abertos a mudar os nossos preconceitos, a perceber o outro e encontrar aqui um ponto comum. Isso era muito a conversa de Barack Obama. Donald Trump diz, esses tipos são os falhados, eu sou o maior e vou resolver isto rapidamente. Isso é quase como é que tu caracterizarias o Trump enquanto comunicador, não como político? Obviamente que o Trump, como comunicador, tem talentos óbvios, porque é alguém que conseguiu hipnotizar. Aliás, o Paulo Moura tem um livro muito interessante chamado Hipnose, não exatamente sobre o Trump, é mais sobre a década de 90 e início dos anos 2000, mas sobre a América e sobre a comunicação política na América. E de facto, o presidente americano, como sabes, não há um traço de quem é o líder ideal. O Obama era um líder afetivo, pelo exemplo, racional, profundo, mas ao mesmo tempo carismático e eloquente, e era um líder muito popular. E o Donald Trump é um líder, e o Obama apelava ao sonho, o Trump apelava ao pesadelo e ao medo, o Obama à esperança, e o Trump é um líder agressivo, autoritário, mas ambos com alguns traços parecidos, nomeadamente um grande carisma, um grande magnetismo, um grande poder de comunicação. Obama magnetizava pela sedução, Trump magnetizava pela coação e pela intimidação. Obama propunha o sonho, Trump propunha o pesadelo, mas ambos eram propostas transformadoras. O que é que nos faz, para nós, aos olhos europeus, ouvir Obama e ficar sempre fascinado com Obama, com a maneira como ele diz as coisas, como ele conta as coisas, e ao mesmo tempo ter a sensação de, por um lado, de horror, mas por outro lado eu apanhei-me a ver o primeiro comício de Donald Trump depois da Covid, com ele a fazer declarações do género: se eu pudesse, ia aí abaixo abraçar cada um de vós, um a um, para vos agradecer. Bom, ainda bem que falas sobre o Covid, além, obviamente, da gestão trágica e em muitos aspectos quase criminosa de Trump em relação à Covid. Não foi o único, a verdade é essa. Creio, aliás, que Bolsonaro tem, nesse sentido, mais culpas no cartório que o Trump. Trump, a partir dessa altura, percebeu. E o Trump faz uma coisa que faz muito, que é, perante o mesmo tema, tem duas posições em função de para quem está a falar. Não é? A invasão do Capitólio foi um momento maior, em que no mesmo discurso ele estava a condenar a invasão e a dizer não se pode atacar uma instituição, e por outro lado estava a dizer que amava quem invadiu, e portanto ele estava a fazer dois discursos no mesmo discurso, para duas pessoas, para dois públicos diferentes. Mas para mim um dos momentos, há vários, mas um dos momentos mais indecorosos de Trump é num dos comícios a 2 ou 3 dias da eleição, no Michigan, em que ele, para justificar o número de mortes Covid, a dizer, não, sabem o que é que se passa? É que os médicos nos hospitais ganham extra se declararem uma morte por Covid, e por isso é que há muitas mortes de Covid. Isso é indecente, não há outro termo. E isso, aliás, não consigo perceber, só por uma certa anomia social é que não houve uma reação maior dos médicos americanos em função disso, porque já sei tanta coisa, mas isso acho que é das coisas mais... Um presidente dos Estados Unidos dizer isso numa pandemia sobre os médicos dos hospitais, mas enfim... É interessante, porque é que os europeus gostavam mais de Obama do que de Trump? Porque Obama tinha uma posição na qual nós mais nos revemos do que deve ser um líder público. Deve ser um líder pelo exemplo, deve ser um líder melhor que nós, entre aspas, mais inteligente, mais certinho, a apelar aos melhores valores. Ao melhor de nós e não àquilo que temos medo. Exatamente. Curiosamente, se olharmos para as origens dos dois, o Trump é muito mais europeu que o Obama, não é? O Trump é filho de uma escocesa, neto de um alemão, casado com uma europeia, com uma eslovena, já foi casado com uma checa, tem uma história muito europeia, curiosamente. Tem uma propriedade na Escócia,
O Obama tem uma ligação muito rara à Europa. Alguém que cresceu na Indonésia com o seu padrasto era indonésio, o pai queniano, embora pronto, tem a ver com a cor e com o nome, mas na história dele não é relevante, é mais quase ali uma coisa não concretizada. Ele acaba por escrever um livro para ultrapassar isso. Ele viu o pai uma ou duas vezes na vida, o pai não vivia com a mãe nos Estados Unidos. Portanto, não é uma referência para ele? Não é uma referência para ele, portanto, ele de africano só tinha o nome e de forma muito interessante conseguiu desenvolver isso como história política, mas ele era mais até asiático, indonésio, do que propriamente africano. O Trump é muito europeu e, portanto, há um lado que a gente vê nos filmes da imigração europeia para os Estados Unidos que é assim, que é muito agressiva e que há uma parte, e portanto nós também dizermos que somos só Obama e não Trump é mais conto de fadas do que realidade. Olha, já vamos voltar à América e aos Estados Unidos, a Trump e a Obama e agora a Biden, que me interessa também falar. Incrível como ainda não tínhamos falado do novo presidente dos Estados Unidos. É verdade, mas quer dizer, este presidente Biden, com muitíssima experiência política, em termos de comunicação, é um homem muito discreto ou aborrecido? Jorge, eu acho que... ou é o homem certo e, portanto... É isso tudo, ou seja, Joe Biden é a prova que não há uma definição do que deve ser um líder, nem sequer o mesmo líder tem a mesma eficácia em diferentes momentos. Joe Biden é a prova do homem e as suas circunstâncias. Em qualquer outra circunstância, Joe Biden era um candidato desinteressante, longe de ser o melhor. Joe Biden não... Era um belo presidente do Senado e um lugar honorífico do que propriamente um presidente executivo. Sim, é alguém que tentou por 3 vezes, só a terceira conseguiu, é alguém que das outras 2 não teve hipótese nenhuma. Na primeira teve que desistir porque copiou um discurso de um líder inglês, Neil Kinnock. Na segunda vez estava muitos patamares abaixo, tanto do Obama como da Hillary, e também do John Edwards. Sim, porque as pessoas, convém lembrar-se que nas corridas dos democratas, nas primárias, Joe Biden tentou o lugar para se candidatar a presidente da América quando foi a eleição de Obama, em 2008. E já tinha tentado em 88, quando acabou por ser Mike Dukakis o candidato. Em nenhuma das vezes tem hipóteses reais de ser nomeado. Qual é o momento de Joe Biden? É que em 2008, quando Obama bate Hillary, Obama, como jovem, na altura muito jovem, ainda por cima negro, estava a ultrapassar as duas coisas, mas precisava de alguém de cabelos branco, da Real America, com ligação... Para fazer o contraponto, para fazer o contraponto e para segurar o eleitorado branco. Aquilo que se chama o ticket, que Exatamente. São os dois candidatos. Obama nunca chegou a ganhar o voto branco, mas teve sempre muito bom desempenho no voto branco, com votações próximas de 50%, algo que nunca nenhum negro chegou sequer perto, e portanto, e Joe Biden ajudou nisso. E depois, nos 8 anos, eles que depois de uma troca até um pouco azeda de palavras durante a campanha, as coisas valem o que valem, tiveram uma relação mesmo muito boa, e a mantiveram. Agora, porque é que ele é um homem certo nas circunstâncias? Porque Donald Trump levou os Estados Unidos a um disparate tal, a uma conturbação tal, pôs os Estados Unidos num turbilhão de berraria, de discussão, de factos alternativos, que basicamente a América precisava de baixar o tom, pôr água na fervura, de alguém que o outro lado não visse como uma ameaça, e nesse sentido seria muito difícil eleger neste momento uma mulher ou um negro, e Biden é alguém para quem a esfera de Trump, apesar de tudo, apesar de ser democrata, olha e não vê como uma ameaça aquilo que, por exemplo, Hillary ou Kamala Harris podem representar. Portanto, aparece um branco mais velho, com cabelos brancos e com um discurso que é genericamente vamos curar esta ferida, é esta a expressão que ele usa. Exatamente, se os últimos 2 presidentes ofereciam uma proposta transformadora, Obama pelo sonho, Trump pelo pesadelo, ambas propostas muito mobilizadoras das suas tribos, digamos assim, Joe Biden oferece apenas o regresso à decência e é nesse sentido também um presidente de transição, ou seja, de tal modo os 4 anos de Trump retiraram dignidade à função presidencial e retiraram prestígio à América, que a chave agora é devolver uma certa normalidade à Casa Branca, sendo que Joe Biden está no dia 20 de novembro de 2022, daqui a um ano e pouco mais que meio, faz 80 anos, e nesse dia eu acho que vai ser um dia muito simbólico, porque nunca um presidente americano em funções chegou sequer perto dessa idade, e mais ou menos a meio do mandato vamos perceber, eu acho, se ele vai de facto ser um presidente de um só mandato. Se isso acontecer,
acontece algo muito raro no ciclo presidencial americano, haver 2 presidentes seguidos só de um mandato. E, portanto, aí aparece uma candidata que pode ser ou não, depende, mas neste momento é a vice-presidente Kamala Harris, que é claramente com sangue na garra, que tem um discurso político, um discurso público, que é um discurso completamente diferente. É um discurso, se quisermos, quase espelho à esquerda daquilo que pode ser uma direita mais agressiva. Ela é claramente de uma ala mais esquerda dos democratas. É menos centrista que Biden, mas não é tão à esquerda que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Por exemplo, ela na campanha presidencial aceitou donativos de grandes empresas, de super PACs, coisas que o Sanders e o Elizabeth recusaram. Mas na agenda de empoderamento das minorias, a agenda climática, na adesão que teve à questão do Black Lives Matter, aí sim pode enquadrar-se numa ala mais à esquerda. Depois, independentemente, porque mais uma vez estamos numa América de factos alternativos para milhões de americanos, independentemente disso, eu não tenho dúvidas que se o presidente Joe Biden é menos atacável, eu acho que se defende pelo seu perfil mais cinzento e low profile, não tenho grandes dúvidas que um dos bodes expiatórios, um dos alvos preferenciais do trumpismo derrotado que quer voltar será Kamala Harris, por ser mulher, por ser negra, por ser uma eventual candidata em 2024 caso Joe Biden possivelmente não seja recandidato. E, portanto, uma das coisas a olhar é ver como é que será o percurso público da vice-presidente, da futura vice-presidente, nesse âmbito. E, de facto, se Joe Biden teve 81 milhões de votos, não por si, mas pelo anti-Trump e pela capacidade de mobilização, por ter voltado a pôr os negros e as mulheres e os latinos a votarem, como já desde Obama não votavam, mas também alguns republicanos iludidos e independentes, eu tenho muitas dúvidas que se for Kamala Harris a candidata, em 2024 ela consiga mobilizar isso tudo. A pandemia de Covid atingiu todo o mundo e mesmo a poderosa América resiste com dificuldade. No lado do discurso público, a pandemia foi minimizada. Primeiro, desprezando o impacto do vírus e depois, até com Trump, a vestir a capa do super-homem, regressando de um internamento hospitalar depois da sua doença se ter agravado. O discurso ambíguo foi usado como estratégia de comunicação, ao negar o óbvio sem assumir o seu risco real. Nos Estados Unidos, mas também em alguma Europa. Era muito isso, ou seja, há esse lado ambíguo que Trump sempre teve em relação a isso, ou seja, não negava o vírus porque o teve e foi hospitalizado. Aquilo parece um personagem de televisão, nesse momento. Ele era, não é? Ele sempre e continuou a ser. É alguém que depois de meses e meses e meses em que via o seu país a ser de longe o país com mais mortos no mundo, tem o desplante de dizer que só agora percebeu como é que era aquilo quando os médicos lá no hospital lhe explicaram, quer dizer, quando ele tinha uma task force podia explicar, não é? Tem o Sr. Fauci, por exemplo. E depois o lado que ele explora junto da sua base de ser uma espécie de super-homem, ou seja, estão a ver, eu apesar de estar na idade de risco e supostamente ter até um peso de risco, já estou aqui a desafiar um pouco isso. Ele recuperou em tempo recorde, mas teve um tratamento que mais ninguém nos como é suposto que um presidente tenha. Certo, isso não está em causa, mas que mais ninguém pode ter. E quando ele diz isso, quando ele diz, estão a ver, isto não tem que se preocupar porque eu recuperei em 3 dias. As pessoas ficam preocupadas porque não terão acesso àquilo que ele conseguiu também ter. E quando 300 mil, pelo menos 300 mil famílias perderam um seu ente querido por Covid, e mais de 1 milhão tiveram situações gravíssimas e vários milhões já tiveram infectados nos Estados Unidos, isso teve consequências eleitorais, não tenho dúvidas disso. Portanto, as pessoas espelharam-se e viram. Damos um salto para a Europa, aproveitando esta ponte. Boris Johnson, também ele próprio foi contagiado com o Covid, também as coisas foram complicadas, ele teve que ser hospitalizado. Todavia, Boris Johnson teve um discurso completamente diferente. Numa fase inicial também, não quero dizer que negasse, mas nunca relevou muito o tema, e a partir desse momento o seu discurso político e público mudou. Sim, no caso do Boris Johnson, acho que nos primeiros dias há uma estratégia que só depois a Suécia manteve mais tempo de defender a herd immunity. Em poucos dias explicaram ao Boris Johnson, deixa correr o vírus? Sim. Em poucos dias explicaram que isso não era uma solução, porque só ia dar milhões de mortos e portanto, não era uma solução. E ele rapidamente mudou.
E sim, a sua situação foi importante também, mas já tinha mudado antes. Boris Johnson explorou-se muito tempo as parecenças até, enfim, físicas e histriónicas com Donald Trump, mas tem muitas diferenças. Mas este homem lê livros, ele é um homem culto, isso é claramente a sua matriz, e subitamente tem que gerir uma decisão dos eleitores do Reino Unido. O Brexit, sabe Deus o que é que ele verdadeiramente pensa sobre o tema? Sim, para ser franco, eu critico mais o Johnson que o Trump, porque o Trump é alguém que de facto se orgulha da sua própria ignorância. O Johnson não, o Johnson é alguém muito culto que, por interesse eleitoral, mente descaradamente também, e engana as pessoas, enganou na campanha vergonhosa do Brexit. Para quem não sabe, mas também já não interessa, porque as pessoas sabem e depois me parece que não atuam, não percebo. Um ano antes do referendo do Brexit tem declarações de grande amor à Europa, faz uma biografia muitíssimo bem escrita sobre o Churchill, mas é o que é. Mas encontrou ali um espaço político com a questão do Brexit. Até à última brincou com o fogo e enfim, não sou totalmente especialista no tema, mas pelo que li, mais por mérito da Ursula von der Leyen, não por ele, não entramos num hard Brexit, e mesmo assim foi o que se viu no final do ano. Mesmo a questão da variante do vírus, que realmente todos os estudos mostram que é para levar a sério, que é 50% a 70% mais contagiosa e, portanto, embora não mais grave, leva a mais internamentos e mais mortos, ok, mas há uma gestão comunicacional, lá está, e política trágica, porque ele de um dia para o outro muda de indicações, porque não, afinal há aqui uma variante e vai tudo para casa. E aquele período entre Natal e Ano Novo foi de caos completo no Reino Unido. Sendo que havia já indicações desde setembro desse vírus, embora não se sabendo totalmente. E, portanto, não era, para do ponto de vista de comunicação pública, de um dia para o outro, levar aquilo. Parecia que, entretanto, tinha aparecido aí um vírus que ia matar toda a gente. Se olharmos para uma outra líder europeia, que é Angela Merkel, não é definitivamente ou aparentemente uma comunicadora fácil, muitíssimo direta, vai direto ao ponto. Quando foi do Covid disse daqui a um ano provavelmente 70% da população estará contagiada, e todos ficamos a olhar a pensar de que é que ela está a falar e se calhar estava a falar de alguma coisa que fazia algum sentido. Como é que tu vês Merkel como comunicadora? É preciso enquadrar no que é a Alemanha, não é? É uma líder alemã, não é uma líder americana. Na América não tinha qualquer hipótese, na Inglaterra provavelmente já teria um pouco mais, mas se calhar na Inglaterra de hoje menos do que na Inglaterra daqui de há 10 ou 20 anos, enfim, de algum modo a Thatcher ou a Theresa May até tinham algumas parecenças. É alguém que hoje também tem melhor imprensa e melhor opinião pública do que olhando para os anos todos, se calhar merece, mas certamente durante muitos anos teve pior imprensa e pior opinião pública. Sim, a imprensa era muito agressiva com ela, porque... Há uma mudança completa na percepção que todos nós temos em relação à Angela Merkel, pela forma... Muda-se na altura dos refugiados, quando ela assume que a questão dos refugiados é uma questão europeia e que a Europa tem que ter uma visão humanista sobre os refugiados. Eu acho que no percurso de 16 anos dela no poder há dois momentos. Há um momento em que ela é uma líder muito alemã, e com o lado, quando ela tinha o Schäuble como Ministro das Finanças, da rigidez, da austeridade, de olhar... Todos nos lembramos da Troika. Mas há ali um momento, se calhar ainda dos refugiados, que é... a verdade é que, embora o seu Ministro das Finanças fosse o que mais tinha feito bullying sobre a Grécia e Portugal... é muito com ela que se percebe que à última a Grécia não ia cair. E quando ela percebe a importância da Grécia não ter caído, ao contrário de todas as previsões, eu acho que ela percebeu aí o momento em que ela não... Ela intuiu isso. Mas é a líder que podia manter, não é salvar, porque a Europa à última da hora salva-se sempre, é de longe o projeto humano mais fantástico, não é? E, portanto, eu acho que a decisão dela em relação aos refugiados também se enquadra aí. Internamente ela pagou, ou seja, é verdade que para a Europa isso foi um grande momento, a nível interno levou a uma radicalização do seu próprio partido à direita e um crescimento da AfD, e isso
tem também o seu custo. Para todos nós foi uma grande sorte que nesta crise pandémica que ela ainda lá estivesse. Porque ela assumiu que ia sair sim. E depois o processo de transição não correu... Curiosamente, é incrível como às vezes coisas boas ou más, no momento, lá está, podem ter diferentes conjugações. Eu acho que foi a conjugação perfeita. A Inglaterra já ter saído, ou seja, se a Inglaterra ainda se mantinha nesta conversa, era difícil podia haver ali os frugais podiam ver na Inglaterra ali um porto de abrigo. E eles tinham um prisma diferente, como se viu na gestão da pandemia? Embora eu faça claramente uma diferença entre os frugais e os iliberais, ou seja, não concordando, percebo a posição da Holanda, da Áustria, às vezes da Finlândia. Que é aquela posição, aqueles tipos no Sul estão a gastar o dinheiro todo que nós estamos a mandar para lá. Os tipos do Sul somos nós. Sim, percebeu-se a certo ponto que não iam romper com a Alemanha e que ia haver ali um acordo. Mais complicada e mais de fundo é a questão da Polónia e da Hungria, porque estamos a falar de uma cultura diferente. Aqui a questão é, claro que a Polónia e a Hungria, olhando para os traços essenciais da União Europeia, se calhar não deviam estar, porque não respeitam algumas das coisas, são democracias iliberais em muitos dos casos. A questão-chave mais funda, que eu não consigo totalmente responder, é se não seria pior, se seria ainda pior eles estarem fora. Portanto, é melhor estarem dentro, não cumprindo, do que estarem fora do projeto. E, portanto, indo caminhando para um processo de democracia plena e de respeito pelos valores democráticos. Porque eles, e como voltaram a fazer com o plano de resiliência pós-Covid, sabem que no final do dia precisam mais do projeto europeu do que propriamente têm vantagem em afrontá-lo. E, portanto, fazem um tour de force para tentar ganhar mais qualquer coisa. Desde que haja líderes, Jorge. E houve Merkel, Macron e a Presidente da Comissão, uma pessoa muito eficaz, muito competente, não com a força política de Merkel e de Macron, mas que é também certamente uma das grandes figuras neste momento. Para mim, mais chave ainda do que Merkel, porque a Alemanha é um país bastante seguro, com as duas coisas, portanto, claramente com uma extrema-direita assustadora, mas também com forças democráticas muito fortes que vão ser prevalecentes. Embora assuste a questão da idade, não é? É incrível a quantidade de jovens porque não têm memória do nazismo, que votam na AfD. As novas gerações claramente com um prisma, com uma base de suporte importante aos projetos de extrema-direita. Mas, para mim, o momento-chave, que é já posterior a Brexit e a Trump, é a vitória de Macron sobre Marine Le Pen em França. Que foi a possibilidade próxima de que uma líder europeia de extrema-direita pudesse chegar à presidência da República, neste caso. Sim, eu estou convencido que Mélenchon ou não ganhava a Marine Le Pen na segunda volta, ou se ganhava, tem também uma posição muito anti-europeia, embora do outro lado. É menos assustador do que a Marine Le Pen, mas em algumas coisas, e se calhar igualmente crítico. Macron foi uma solução quase milagrosa dentro daquele que era o momento o Partido Socialista Francês estava morto, a direita clássica francesa não estava morta, mas mataram Fillon com aquela história, aparentemente até quase banal, da mulher, do emprego e não sei o quê. Encontraram ali um pretexto para o fazer. E, portanto, o Fillon era um presidente que podia ser como foi o Chirac, era um presidente de centro-direita moderado, uma coisa que está a cair muito. Com o PSF em cacos, se não tivesse aparecido Macron, aquilo dava para um dos extremos. Olhando para as redes sociais, o Twitter cortou o pio, dado que o Twitter, já agora, para quem não usa o Twitter, é simbolizado por um pássaro que faz um pio, no fundo, que deixa uma frase que Trump usou muito como sua rede social predileta. E subitamente uma empresa, é disto que estamos a falar, o Twitter e depois o Facebook, outra empresa, decidiram cortar a liberdade de expressão a um presidente ou a uma pessoa, ou fizeram muito bem? Eu não consigo ter resposta certa para essa questão, porque nós estamos numa situação de ser preso por tacar, preso por não ter. Durante anos criticámos o Twitter e o Facebook por permitiam o Trump dizer uns disparates, e agora estamos a criticar o Twitter e o Facebook por cortar o Trump. Curiosamente, as duas coisas são criticáveis, de facto. Ou seja, vão dar espaço, e eu acho que isso os republicanos trampistas perderam tudo, não é? Perderam as eleições, vão perder o seu líder na Casa Branca, perderam a vergonha com o que se passou no Capitólio, e vão-se agarrar a essa questão. Mas agora não podem falar, no fundo ele não pode falar, ou pode falar, perdeu a audiência, no fundo é isso que lhe aconteceu. Sim, ou seja, ele pode criar uma plataforma alternativa, mas atenção, ele não é de um dia para o outro que constrói
o alcance de milhões e milhões e milhões, aliás, um alcance maior do que a própria população americana que ele tinha no Facebook e no Twitter. E, portanto, é de facto um rombo muito grande naquilo que eram as armas do Trump. Além dessa questão mais visível, o que eu acho que está a acontecer é que o Twitter e o Facebook, que foram vistos como uma coisa fora e uma ameaça, estão a institucionalizar ao fazer isto. Porque são as redes sociais mais oficiais. E depois há outras, mais fantasma e mais selvagens, onde aí sim, disparados como o QAnon e aqueles tipos que fizeram a invasão ao Capitólio, que apareceram com coisas que nos pareciam muito estranhas, mas que defendem esse tipo de coisas, defendem questões como as energias e os espíritos e os canibais. Os 5Gs desta vida e por aí fora, aquilo vale tudo. E que perante esse tipo de coisas a pessoa fica a rir, mas depois vê o Presidente dos Estados Unidos dizer que eles são muito boas pessoas, defendem um bom governo e que é uma honra para ele ser apoiado por eles. Como é que ele faz isso? Porque percebe que isso tem uma dimensão maior do que nós pensávamos que tinha. E, portanto, eles nunca tiveram espaço no mainstream, pela primeira vez sentiram-se legitimados por um presidente, e por isso aconteceu o que aconteceu. No meio mediático é a mesma coisa, não tem espaço no meio mediático mainstream, e agora vão deixar de ter espaço no meio digital mainstream. E então, o que é que vai fazer? Eles estavam no Parler. O Parler é uma app que estava alojada nos grandes servidores e nas grandes plataformas, na Amazon, no Google. A Amazon e a Google estão a bloquear o Parler enquanto o Parler não fizer uma moderação das suas publicações. Aquilo que foi obrigado a fazer o Twitter e o Facebook, aliás, por exemplo, ainda esta manhã estive a ver uma notícia sobre isso, no caso da Alemanha, por exemplo, se o Twitter tiver uma publicação que falsa ou que tem que ser retirada, tem 24 horas para o fazer, e se não, existe uma fortíssima multa para impor isso. Pelo contrário, nos Estados Unidos a ideia é de autorregulação e que as plataformas, no fundo, decidem o que devem fazer, e desta vez tomaram uma decisão radical, que é cortar a voz ao presidente. Repara uma coisa, quando nós sabemos que existem demónios, nós podemos ter duas hipóteses. Uma é fechá-los numa caixa e nunca tentar abrir a caixa, e outra é tentar lidar com isso e transformar esses demónios em algo mais habitável. Não é fácil. Eu não tenho resposta para isto. O que eu sei é que ao tentarmos fechar os demónios nessa caixa, quando aparece um tipo como o Trump que os abre, eles ficam ainda mais agressivos. E é o que se vai passar. Ou seja, eles vão transformar o Trump num mártir da liberdade de expressão. É uma ironia da história, mas é o que vai acontecer. E já está a acontecer, estão a lançar hashtags como nova censura, e estão a associar o regresso dos democratas ao poder, os big media, como já estavam a fazer, agora os big tech, e nós estamos aqui com dois mundos. O mundo das pessoas que respeitam as instituições, que acreditam nos mídias, embora não concordem com tudo que vejam, mas acreditam. Quando veem na CNN que o Biden ganhou a Geórgia, não vão achar que isso é uma conspiração de quem come crianças ao pequeno almoço. Acham mesmo que é assim. Mas há pessoas que dizem isso. Aliás, ontem estava a ler uma coisa interessantíssima, que é, na história, há uma grande recorrência de quem acredita nas conspirações achar que a elite come criancinhas ao pequeno almoço. Isto não é uma piada. Existe. E, portanto, é o que estão a dizer dos democratas. E também, e essas pessoas que se colocam, porque estão zangadas com a vida, com o mundo, que acharam que tiveram oportunidades, essas pessoas tendem a empoderar-se quando se juntam, sozinhas perante a realidade objetiva, amedrontavam-se. A partir do momento em que se juntam, há uma ideia de turba, e isso isso tende a agravar-se. E, portanto, podem bloquear o Trump no Twitter e no Facebook, eles vão encontrar aliás, há duas televisões americanas com uma grande dimensão que podem acolher o Trump, não é? Uma é One America. E a Fox News habitualmente, embora a Fox News mudou agora, de rumo. Porquê? Porque a Fox News, embora perceba que também não pode perder o Trump completamente, porque precisa dele para as audiências, não deixa de querer ser o canal institucional da direita conservadora. Exatamente, e a Fox News é um canal de notícias. A Fox News porque tinha a indicação que o Biden ganhou o Arizona, não pode dizer que o Trump ganhou o Arizona quando o Biden ganhou o Arizona. O que pode é trazer lá os outros gajos depois a dizer que houve fraude e não sei o quê.
mas diz que ganhou o Arizona. E se tinha sondagens a dizer que Um facto é um facto. punha as sondagens e, portanto, olhando para as sondagens, as facções, elas são inatacáveis. Quando o Biden estava à frente, estava à frente. Quando estava o Trump, estava o Trump. E, portanto, há aqui E esses dois mundos que vimos em França com os coletes amarelos a contestar o Macron, que vimos no Brexit. Então, no Brexit é incrível. Tu pões num mapa do Reino Unido, os Estados com mais licenciados votaram pelo Remain, os Estados sem licenciados votaram no Brexit. Depois, nos mapas americanos, incrível a questão entre condados rurais e condados urbanos, é incrível. Parecem claramente. A Geórgia, o Biden ganhou na Geórgia e agora os senadores democratas, mas em 50 condados da Geórgia, 43 são vermelhos republicanos, mas rurais com pouca população. E 7 ou 8 condados de Atlanta, com mais de metade da população de todo o estado, são urbanos democrata. São dois mundos numa pequena porção de terreno. Vamos fechar esta nossa conversa olhando para a tua experiência como comentador de televisão e também como um ator, escrevendo livros sobre o Trump e o teu Facebook é também um bom espelho disso. Explicar a realidade aos cidadãos que não conhecem esta realidade. Na tua lista de comentários no teu Facebook, o que é que tu encontras? Não, na minha página pessoal nunca tive nada de muito especial, porque são pessoas que ou que me conhecem pessoalmente, ou conhecem o meu trabalho, ou têm interesse. Não há uma consonância 100% de opiniões, mas não há... Porque a minha percepção é que em pessoas que têm uma exposição pública, como é o teu caso, existem exatamente esses membros da audiência que se interessam pelo que tu escreves ou do que tu falas e, portanto, concordam ou não concordam, e depois aparecem aquilo que eu posso chamar os comentadores das caixas de comentários que comentam qualquer coisa a despropósito, usando normalmente uma linguagem que não é propriamente o timbre de que é que se fala. Olhando para as caixas dos jornais digitais é muito claro isso, olhando para os nossos Facebooks também. Sim, na minha página pessoal, como te disse, não, raríssimo haver ter algum episódio desagradável, quase nunca tive. O mesmo conteúdo, por exemplo, na página da SIC Notícias, aí sim, não é? No Twitter já é diferente, porque no Twitter, embora possa haver comentários, não há propriamente uma interação, a pessoa não está a falar... E aí vejo que o Twitter tem ali uma fauna diferente. O meu Facebook eu consigo de alguma maneira mantê-lo num espaço frequentável entre colegas de profissão, amigos pessoais, pessoas que não são conhecidas, mas de quem eu tenho algum tipo de referências. Mas há uma raiva nos comentários, quer dizer, crescente é a minha sensação exatamente nas caixas de comentários que estão abertas. Sim, acho que houve uma outra pessoa que escreveu para a SIC a dizer que eu não podia dizer que o Biden tinha ganho as eleições porque ganhou o Trump. Quem a pessoa faz isto, não é? Quem é que a pessoa vai fazer isto, não é? E no meu Twitter também, às vezes diziam-me que eu era um pseudo-jornalista porque estava a dizer que o Biden estava a ganhar. São pessoas, não há muitas, mas há algumas em Portugal, que também acreditam na tese da fraude. O que é que a pessoa vai fazer? Acreditar, ter fé, confiar no outro. A linguagem é o veículo principal da comunicação entre seres humanos. A comunicação pode estar cheia de coisas boas ou de perigosas especulações. Afinal, muitas mentiras são tão bem embrulhadas em histórias que as suas narrativas são percebidas como verdadeiras. É preciso estar atento e perguntar. Perguntar muito. Perguntar simples. Perguntar sempre.